revelando os faraós, os segredos da Grande Pirâmide de Khufu e o legado do Antigo Egito. Você já se perguntou o que se esconde por trás da imponente e enigmática Grande Pirâmide de Gizé? Ela não é apenas um monte de pedras gigantes empilhadas. É um testemunho silencioso de ambição, crença e engenharia que resiste há mais de 4 milênios. A história de sua criação está intrinsecamente ligada a um dos faraós mais poderosos e misteriosos do Antigo Egito, Khufu, o construtor do primeiro e maior dos túmulos reais de Gizé. Esta não é apenas a história de um rei, mas a jornada de uma civilização em seu auge, que buscava a imortalidade através da pedra e da fé. Prepare-se para desvendar os segredos de Khufu e a grandiosidade de uma era que moldou a própria história humana, o alvorecer de uma era dourada, o antigo império e a dinastia Intravenoso. Para compreender a magnitude de Khufu e sua obra, é fundamental situar seu reinado no contexto do antigo Império do Egito, aproximadamente 2686 a 2181 a.C. Esta foi a era de ouro da construção de pirâmides, um período de estabilidade política, prosperidade econômica e uma crença inabalável no poder divino do faraó. A dinastia Forsyth, em 2613 a 2494 a.C., foi o ápice dessa era. Começou com Sneferu, pai de Khufu, que aperfeiçoou a técnica de construção de pirâmides, experimentando com as pirâmides de Meidum e a pirâmide curvada em Dashur. Antes de construir a pirâmide vermelha, a primeira pirâmide de face lisa, Khufu herdou não apenas o trono, mas também o conhecimento, a mão de obra qualificada e a estrutura administrativa necessária para empreender um projeto de uma escala nunca antes vista. O reinado de Khufu, que se estendeu por cerca de 23 anos, é um enigma para os historiadores. Poucos registros contemporâneos de sua vida foram encontrados, com a maioria das informações vindo de fontes posteriores, como o historiador grego Heródoto, que viveu séculos depois e pintou Khufu como um tirano cruel, um construtor de monumentos que escravizou seu povo. No entanto, a arqueologia moderna contradiz essa imagem. Escavações nas proximidades da Grande Pirâmide revelaram as aldeias dos construtores, mostrando que eles eram trabalhadores especializados, bem alimentados e organizados em equipes. Suas tumbas, muitas vezes modestas, mas com artefatos que demonstravam status, indicam que eles eram parte de uma sociedade bem estruturada e que a construção da pirâmide era um projeto de orgulho nacional, não de opressão. A mente por trás da majestade, a engenharia da Grande Pirâmide. A Grande Pirâmide de Gizé, erguida como a última morada do faraó Khufu, é um feito de engenharia que desafia a compreensão. Inicialmente com 481 pés, cerca de 146 metros de altura, ela foi a estrutura mais alta do mundo por mais de 3.800 anos. Sua precisão é assombrosa. A base de 13 acres, 5,3 hectares, é quase perfeitamente nivelada, e as 4 faces estão alinhadas com os pontos cardeais, com uma precisão de 1/10 de grau. A complexidade do projeto vai além do tamanho. Estima-se que cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra foram usados, pesando em média 2,5 toneladas cada, com alguns blocos de granito dentro da câmara funerária, pesando até 80 toneladas. O cérebro por trás de toda essa operação colossal era o vizir de Khufu, Emiuno, um parente do faraó. Acredita-se que Emiuno era o arquiteto-chefe e o mestre de obras. A sua tumba, encontrada perto da pirâmide de Khufu, contém uma estátua que o retrata como uma figura de poder e autoridade, um testamento de sua importância. Sob sua supervisão, os egípcios desenvolveram e aplicaram técnicas de construção que ainda hoje são debatidas. A teoria mais aceita sugere o uso de rampas de terra inclinadas ou em espiral para levantar os blocos pesados. À medida que a pirâmide crescia, as rampas eram construídas ao redor dela. A rocha calcária branca, que cobria a pirâmide e a fazia brilhar sob o sol do deserto, era extraída de pedreiras locais, enquanto o granito mais duro para as câmaras internas vinha de Assuã, a centenas de quilômetros de distância, transportado pelo rio Nilo. A logística envolvida era assustadora. Era necessário coordenar milhares de trabalhadores, desde pedreiros e engenheiros até padeiros e cervejeiros, que viviam em um assentamento bem planejado. A alimentação e o alojamento para uma força de trabalho tão grande exigiam um sistema de abastecimento eficiente e a cooperação de todo o reino. O sucesso da Grande Pirâmide não foi apenas um triunfo da engenharia.
mas também da gestão de projetos em larga escala. Um conceito que hoje consideramos moderno, mas que os egípcios dominavam há milênios. A pirâmide, um portal para a eternidade, símbolo do poder divino, a Grande Pirâmide não era apenas um túmulo, mas uma manifestação física da crença egípcia na vida após a morte e na divindade do faraó. Os antigos egípcios acreditavam que o faraó era a personificação do deus Horus na terra, e que após a morte, ele se uniria a Ré, o deus Sol. A pirâmide, com sua forma de cone, simbolizava os raios do sol que permitiam ao faraó ascender aos céus. Era uma escada cósmica, um portal para a eternidade. A orientação da pirâmide com os pontos cardeais não era acidental. Refletia a ordem e a harmonia do universo Maratê, que o faraó era responsável por manter. As câmaras internas, embora modestas em comparação com o exterior, foram projetadas para proteger o corpo do faraó e os objetos funerários que o acompanhariam em sua jornada para o além. A Câmara do Rei, o coração da estrutura, continha um sarcófago de granito vazio, o único objeto remanescente do enterro original. Acredita-se que as shafts ou eixos estreitos que se estendem das câmaras não eram para ventilação, mas sim para permitir que o espírito do faraó Uka e sua alma Ubá pudessem viajar entre o mundo dos vivos e dos mortos. A própria escala da pirâmide era uma declaração de poder. Ela demonstrava a capacidade do faraó de mobilizar recursos, tecnologia e mão de obra para um único propósito. Era uma demonstração de sua autoridade absoluta sobre o reino e uma promessa de que ele garantiria a continuidade e a prosperidade para o seu povo. Mesmo após a morte, a imortalidade do faraó estava ligada à imortalidade de sua obra, e a Grande Pirâmide era a prova de que ele havia alcançado esse objetivo. A vida e o cotidiano sob Khufu, além dos mitos. A visão de Heródoto de que Khufu teria escravizado 100.000 homens para construir a pirâmide é um mito desmistificado pela arqueologia. As evidências de extensas vilas de construtores, com padarias, açougues e até hospitais, mostram que os trabalhadores eram bem cuidados. Eles não eram escravos, mas sim uma força de trabalho sazonal, recrutada de todo o Egito, durante a época da cheia do Nilo, quando a agricultura era impossível. Trabalhar na pirâmide era uma forma de serviço cívico e religioso, uma maneira de contribuir para o projeto divino do faraó. Os construtores viviam em um sistema de turnos, trabalhando em equipes com nomes como os Amigos de Khufu ou a Coroa de Khufu é poderosa, o que sugere um senso de camaradagem e lealdade. Eles recebiam rações de pão, cerveja e carne, um pagamento generoso para a época. As tumbas dos construtores, ao lado das tumbas dos faraós, mostram que eles eram considerados uma parte valorizada da sociedade, o que reforça a ideia de que a construção da pirâmide era um esforço nacional e não um projeto de trabalho forçado. O legado de Khufu e a imortalidade na pedra. A Grande Pirâmide de Khufu é a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda existe. Ela permaneceu como a estrutura mais alta do mundo por cerca de 4.000 anos, uma prova da genialidade dos seus criadores. Mas o legado de Khufu vai além da engenharia. Sua pirâmide inspirou uma série de outras construções colossais em Gizé, como as pirâmides de seu filho, Khafre, e de seu neto, Menkaure, formando um complexo funerário que se tornou o símbolo mais reconhecido da civilização egípcia. Apesar da escassez de registros sobre seu reinado, a imponente tumba de Khufu fala mais alto do que qualquer texto. Ela nos lembra que, mesmo com a passagem do tempo, as ambições humanas, as crenças e a busca pela imortalidade podem se materializar em monumentos de pedra que duram para sempre. A Grande Pirâmide é um lembrete de que o poder de uma civilização não está apenas em suas conquistas militares ou em sua riqueza, mas também em sua capacidade de inspirar e unir um povo em torno de uma visão grandiosa. A história de Khufu e sua pirâmide é um convite para olhar além das teorias fantasiosas e mergulhar na realidade fascinante de uma civilização que dominou a arte de construir para a eternidade. As areias de Gizé ainda guardam segredos, e cada descoberta arqueológica nos aproxima um pouco mais de entender a mente e o coração dos antigos egípcios. Qual outro mistério da antiguidade você gostaria de desvendar? Continue sua jornada de descoberta conosco. Gostou dessas curiosidades sobre o Egito Antigo? Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdo fascinante sobre a história antiga.